Salve galera, seja muito bem-vindo ao Viver de Mercado Financeiro, o canal ideal para você que quer lucrar de 100 a R$ 1.000 todos os dias, diariamente, aqui no mercado financeiro. E no vídeo de hoje nós vamos analisar o cenário de operações do mini índice futuro brasileiro, o ativo mais líquido, ou seja, o ativo que mais tem negócio dentro da Bolsa de Valores. É um prazer ter você aqui comigo. Eu sou o Lucas América, eu sou trader, especulador e também empresário. Olha só, antes de nós iniciarmos e nos aprofundarmos no vídeo, no conteúdo e na aula de hoje, eu preciso de duas gentilezas da sua parte que não custam absolutamente nada e são rapidinhas para você fazer. Primeira delas, clica para se inscrever aqui nesse canal. Aproveita que você está se inscrevendo agora, ou se você já é inscrito, clica no sininho para ativar as notificações e você receber todos os nossos conteúdos que são criados, especialmente para você que quer lucrar de 100 a R$ 1.000 diariamente aqui no mercado financeiro. E a segunda participação sua no vídeo de hoje é para você deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Clica aí no gostei. Fazendo isso, você está nos ajudando a cada vez criar mais conteúdos e a cada vez criar conteúdos ainda melhores, especialmente para você que quer lucrar de 100 a R$ 1.000 todos os dias aqui no mercado financeiro. E bora para o vídeo de hoje. Diariamente nós fazemos análise de cenário, ou seja, nós analisamos aqui juntos qual é o cenário de operações do mini índice futuro brasileiro, quais são possíveis regiões de compra, possíveis regiões de venda. O nosso PDI, o nosso painel de indicadores nos indica compra, venda. É melhor comprar pelo contexto, é melhor vender? Se nós formos comprar, onde é interessante comprar? Se nós formos vender, onde é interessante vender? E depois, compra e venda, qual vai ser o nosso alvo? Até onde a gente consegue carregar? Aonde mais ou menos o índice pode ter uma briga de preço e parar que eu preciso fazer uma parcial ou até posso realavancar uma operação. Então tudo isso a gente faz aqui diariamente, há mais de 145 análises, ou seja, todos os dias nós estamos aqui no acumulado de mais de 145 dias úteis que houveram pregões. São 145 pregões consecutivos que nós estamos analisando o cenário de operações do mini índice. E todo esse histórico está aqui gravadinho no YouTube para você conferir. Dentro desse histórico, em mais de 145 análises, nós prevemos e acertamos em mais de 125 análises dessas aí. Se tu duvidas, é só assistir as antigas, e quem está aqui há mais tempo sabe que, cara, a gente sempre, quase sempre, consegue prever a movimentação do mini índice, tá bom? Então eu te convido, se você está chegando agora, a ficar aqui conosco todos os dias. Por quê, cara? Porque o índice ele conta uma história, uma narrativa, e um dia complementa o outro dia. Então para a gente entender e saber o que aconteceu hoje e o que pode acontecer amanhã, a gente tem que estar vindo rastreando tudo que ele vem fazendo. Então com isso, estando aqui todos os dias, lendo as coisas certas, as informações certas e projetando o futuro, a gente tem essa taxa de acerto boa para as movimentações do índice, tá? Então, sábado, foi dia 1º de julho de 2023, hoje é segunda-feira, dia 3/7 de julho de 2023. No sábado, nós fizemos, os sábados são as nossas análises mais completas, foi 1h15 de aula. Foi muita informação legal. E nós fizemos a previsão de movimentação para hoje. A gente tinha uma previsão, olha, ele pode fazer isso, pode fazer isso aqui. E a previsão de sábado é interessante que você assista, cara. Para quê? Para o conteúdo de hoje ficar ainda mais rico de informações para você. Se você não assistir a de sábado, vai ficar mais ou menos. Mas se você assistir a de sábado, essa aqui vem e complementa tudo que a gente falou lá. Combinado? Se não assistiu, pausa aqui, assiste lá, depois volta aqui. Valeu? Se você assistiu, você sabe o que a gente preveu, qual é o cenário que a gente esperava para hoje, né? Nós tínhamos uma possibilidade de... A gente estava num ambiente legal, né? Vamos fazer uma retrospectiva rápida. A gente estava aqui num ambiente onde fechou na sexta. Eu tenho 1.000 pontos até o próximo fundo e 2.000 pontos até o topão anterior. Próximo topo VWAP eu tenho 1.300 pontos. O que eu falei para vocês? Se a gente conseguisse comprar dentro dessa região, a gente poderia levar até a VWAP e mirando
a saída lá no topo anterior. Logo pela manhã, no nosso Instagram, se você ainda não conhece o nosso Instagram, eu te convido a seguir o nosso Instagram. O link para você ir lá e acessar está aqui na descrição desse vídeo. Mas se você quiser digitar também, é @viver de mercado financeiro. Lá no nosso Instagram, todas as manhãs, todos os dias, a gente faz uma sequência de informação pertinente ao sentimento de abertura. O que é esse sentimento de abertura? Nós analisamos o cenário mundial para entender, cara, baseado no mundo, a gente tende a abrir desta forma aqui, tá? Por que baseado no mundo, Lucas? Porque 70% do nosso volume financeiro negociado dentro do Brasil é proveniente de capital estrangeiro. Então o estrangeiro, ele olha as opções de investimento que ele tem mundialmente falando. E o nosso Brasil, em questão de financeiro para o mercado financeiro, em volume de dinheiro para o mercado financeiro, é pequeno comparado ao volume de dinheiro do mercado financeiro americano, por exemplo. Então os americanos investem forte no Brasil. Então é legal a gente ter essa visão macro, tá? Então todos os dias a gente faz esse sentimento de abertura aqui no nosso Instagram. Vou passar rapidinho só para você ter uma prévia do que acontece lá. Então o primeiro conteúdo do dia é Bom Dia Família. Esse aqui é o meu operacional hoje, que eu uso 6 telas, as 3 de cima estavam desligadas e as 3 de baixo estavam ligadas. E é muito importante, tá? Preparados para hoje? Isso é muito importante, a sua preparação para o dia, tá? Eu sei que, cara, às vezes você vai estar pensando assim, preparar para quê? Eu acordo e vou operar. Errado. Existe a preparação perfeita para você extrair o seu máximo potencial no trade, tá? Depois, como foram suas operações na sexta-feira? Cara, sexta-feira a gente teve uma movimentação de 2.100 pontos, né? Do topo ao fundo. Então, marca aqui, você teve gain, loss, 0 a 0 estudando. Todos os dias a gente analisa isso. Depois eu lembro você aqui, ó, de assistir, cara, o cenário que a gente está prevendo para o dia de hoje. Lembrando, esse cenário sai todos os dias à noite. Dias que tem pregão. E lá pela manhãzinha, eu te lembro, se você ainda não assistiu à noite, quando ele sai, eu te lembro enviando o link lá pelo Instagram, tá? Para você não esquecer, porque esse cenário tem tudo que a gente precisa para performar no próximo dia. Calendário econômico, extremamente importante para nós, especuladores de oportunidades no mercado financeiro. Nós lemos o mercado para extrair uma oportunidade onde nosso risco é pequeno e nosso lucro é grande. Isso que nós fazemos todos os dias. Então, calendário econômico é importante para nós sabermos quais horários podem gerar volatilidade no nosso ativo que negociamos. Então, fique esperto. Painel de indicadores, olha só, índice dando compra, dólar neutro, DI compra, IBOV neutro, IEWZ compra. O índice estava dando compra, né? Vamos lá. Time índice, a gente tinha um cenário mais comprador nos time frames menores e no diário a gente tinha um cenário mais neutro, né? E no dólar a gente tinha um cenário também comprador e um cenário comprador também no diário, né? Considerando dólar, juros e inflação. Oscilação média dos candles, nós vimos na aula de sábado, primeira vez que eu trouxe essa informação para vocês e aproveitei e plotei aqui para vocês não esquecerem dessa informação. Em média, o primeiro candle de 1 hora, esse ano inteiro, ele tem uma média de oscilação de 700 pontos. Então você tem alguns parâmetros que você consegue analisar olhando essa informação, tá? Depois, um giro aqui nos índices futuros do mundo, né? Quais são os índices futuros globais? Como que eles estavam no momento de pré-abertura do nosso? Né? Eles estavam mais positivos do que negativos. E tudo isso que eu estou falando para vocês, eu falo em áudio, ó. Vou colocar aqui só um channel house aqui para vocês. Eu vou falando um sentimento de abertura e vou passando item a item para vocês. A gente olha os futuros americanos, as ADRs, o WZ, as commodities, futuro de real. Cara, a gente faz todo um sentimento, ó. O futuro americano está positivo, então ele joga o nosso índice para onde? Para cima. Índices futuros globais mais positivos, joga o nosso índice para onde? E o DXY positivo, joga o nosso índice para onde? Para baixo. Então eu vou explicando para vocês toda essa narrativa, cara. Todo dia é uma aula gratuita aqui que vocês têm no Instagram, tá? Depois do que a gente passou em vídeo, eu só mando aqui para ficar mais visível a leitura. E por último, o nosso painel dos sonhos. Isso aqui é muito importante. Às vezes é o primeiro contato que você está tendo com esse tipo de informação. Mas, cara, não tem problema. Eu estou plantando uma sementinha dentro de você que logo
vai florir. Que é isso, cara? A gente precisa visualizar onde nós queremos chegar. Ou seja, você quer uma baita de uma casa, um carro, uma vestimenta, viajar, constituir uma família, ter um relacionamento perfeito. Cara, enfim, tudo que você almeja, né? Pô, eu quero ter 10 telas, eu quero ter 6 telas, eu quero ter um computador da NASA, eu quero, sei lá, ter tudo sem fio e operado sofá, sei lá. Cada um tem o seu próprio sonho, o seu próprio desejo. Mas é importante esse desejo profundo a gente conseguir visualizar com os olhos. Então é legal a gente visualizar aqui um painel dos sonhos. Eu sempre gosto de colocar aqui uma casa e um carro. Eu sempre gosto de colocar aqui uma casa luxuosa, uma casa que você senta, olha uma paisagem, uma natureza e você se sente bem. É muito difícil você sentar aqui nesse sofá, olhar para essa natureza, sentir a brisa e se sentir mal. Então você vai despertando esses sentimentos, visualizando a vida que você quer ter. Então esse é o nosso painel dos sonhos para finalizar a nossa sequência de informações lá no Instagram, junto com o nosso termômetro de pontuação. Então você clica aqui e arrasta com o dedinho quantos pontos você irá fazer no dia. Então eu mando tudo isso aqui antes do mercado abrir. E Galera, mandei a minha operação de hoje. Se você quiser conferir, é só ir lá no Instagram, @viverdemercadofinanceiro, vai ficar disponível por 24 horas. Voltando para o dia de hoje, cara, a gente tinha um cenário mais comprador pelos indicadores. E a gente tinha uma possibilidade do índice corrigir, baseado nas ondas de Elliott pelo Ibov, que a gente estava vendo. A gente poderia estar numa quarta onda, que a qualquer momento ela poderia romper para cima, ou poderia corrigir em ABC para fazer a quinta onda. Mais ou menos isso, tá tudo detalhadinho lá na análise de sábado. E aí, eis do que o sentimento da abertura estava jogando o nosso índice para quê? Para cima. Falei para vocês que era uma possibilidade de compra a partir do momento que ele abrisse aqui, sem saber como estava o sentimento de abertura, e jogando para cima, no segundo candle de 1 minuto. Eu estava falando com alguns alunos, deixa eu primeiro falar que eu fiz, depois eu falo isso. No segundo candle do dia, aqui ó, esse aqui, que você está vendo na tela, é o índice futuro, 1 minuto. 1 minuto. Cara, aulinha rápida, básica, besta de VSA, tá? Primeiro candle, agressão fraca, volume fraca, desloque de preço alto. Né? Alto não, 200 pontos, tá? Desloquei 200 pontos com um X de esforço. Aí vem o segundo candle do dia, vendedor. Vendedor bateu para jogar o preço para baixo. O preço conseguiu ir para baixo? Até um pouquinho. Bateu na abertura, na média de 20, segurou e entrou pressão compradora. Ou seja, a venda tentou apertar, a venda apertou, a compra escorou, depois empurrou de volta. Neste momento, presta atenção aqui comigo, ó, volume aumentou. E o desloque de preço foi maior ou menor que o candle anterior? Ou seja, presta atenção aqui comigo. A compra teve facilidade de jogar o preço para cima. A venda tentou jogar o preço para baixo e encontrou o quê? Dificuldade. A partir do momento que ela viu que estava difícil jogar o preço para baixo, se ele quer vender, ele pode tentar vender o quê? O mais caro ainda. Então ele sai da operação e deixa a compra fluir. Foi o que aconteceu. Então neste segundo candle, daria uma compra. Aí você vai perguntar assim, Lucas, você comprou? Não comprei. Eu não comprei neste segundo candle aqui, porque na hora que ele ocorreu, na hora exata, eu não estava aqui. Cheguei 5 minutinhos depois. Não tem problema. Ele fez a impulsão, depois de uma impulsão, o que acontece? Retração, pullback. Ele fez uma retração, olha a retração aqui que vocês vão ver, confluências. Média de 20 dos 5 minutos, média de 200 do 1 minuto. Querem mais confluências? Pera. VWAP ancorada do fundo anterior. VWAP ancorada do topo mais topo de todos. Duas VWAPs no mesmo ponto. Média de 20 empurrando o preço para cima. Neste momento era o nozinho de volume do dia. Então segurando também no nó de volume do dia. Neste momento empurraram o preço para cima. Então eu já imaginei que isso aqui era um pullback para jogar o preço para cima. Vou mostrar aqui para vocês onde eu comprei. Aqui, ó. 120, 320 foi a minha compra. Olha onde foi a minha compra. Olha onde foi a minha saída. 1000 pontos. 121, 320. Demorou muito? Não. 25 minutos, basicamente. 30 minutos, basicamente, para fazer 1000 pontos. Fiquei negativo em algum segundo? Também não. Cara, sabe aquela compra que é
perfeitinha, que tipo assim, você entra, a operação só vai a favor, em nenhum momento ela vai contra, foi essa de hoje. Mas, Lucas, é toda vez assim? Nem sempre, mas nós estávamos preparados para uma operação compradora hoje baseado em N fatores. Então, qual é o nosso trabalho? Estar preparado para as oportunidades. Eu identifiquei essa oportunidade desde sábado. Vocês que assistiram a análise entenderam o porquê eu estou falando isso. E eu identifiquei hoje, para o melhor momento da compra, para mim, foi o segundo candle do minuto. Segundo melhor momento da compra, foi exatamente esse cara aqui. Perdi a primeira oportunidade, não tem problema. Em nenhum momento aqui pensei em venda, só queria comprar. Comprei num ponto que eu estava muito bem amparado, joguei o preço para cima, saí com 1.000 pontos de lucro sem fazer parcial. Lucas, por que hoje você entrou numa operação sem fazer parcial? O mercado, cada dia é um mercado. Tem dia mais voláteis, tem dia menos voláteis, tem dia lateral, tem dia em tendência. Então você tem que saber identificar essas oportunidades. Por quê? Preparado para a oportunidade, você consegue extrair o máximo dela. Se fosse um dia mais enxugado, um dia mais lateral, o que eu iria fazer? Uma parcial e um alvo menor. Como eu poderia ter um dia que o próximo topo estava longe, mesma coisa. Se eu vendo aqui nesse topo, aonde eu vou sair? Nesse fundo, cara, 800 pontos. Ou se tiver um nó de volume muito grande no caminho. Eu tinha um nó de volume grande? Tinha aqui. Aqui eu poderia ter saído. Eu pensei em sair. Não vou mentir para vocês. Tanto que no Instagram eu coloquei que meu alvo era 800 pontos. De 600 a 800 pontos. Mas, como ele chegou muito rápido aqui, presta atenção aqui comigo, ó. Outra aulinha grátis para vocês. Ó. Comprei aqui. Ele avançou. Avançou, beleza? 5 minutos. Olha aqui, ó, esse cara. Olha o tamanho desse volume e dessa agressão. Comprador, teste de oferta e demanda. O comprador saiu, deixou o vendedor. Deixa eu ver o tamanho, a força do vendedor. Qual é o tamanho e a força do vendedor aí? Nenhuma. Nenhuma. Opa, eles vão empurrar o preço mais para cima ainda. Neste momento, eu decidi sair do meu alvo de 600 a 800 pontos e alavancar o meu alvo para 1.000 pontos. E foi aonde poderia ter pego 1.100. Mas, cara, 1.000 para 1.100 é a mesma coisa. Pum, 1.000 pontos. Depois, praticamente, foi mais? Foi. Mas, cara, praticamente isso aqui ó, ficou lateral. Por quê? Feriado nos Estados Unidos à tarde. Olha aqui outra coisa comigo. Olha, presta atenção no volume. Ó, volume depois das 11h30. Isso aqui, ó. Nada. Alguns picos. Volume depois das 11h30. Ó. Pico, volta, volta. Outro dia. Nada. De repente volta o volume. Cadê a volta do volume hoje no final do dia? Ó? Não teve. Ó, mais dia para trás. Olha isso aqui, ó. Volta, cai, volta. Hoje não teve isso. Por quê? Feriado nos Estados Unidos. Agora vocês entendem quando eu falo que muito do nosso fluxo aqui no Brasil é proveniente de capital externo? Mais uma prova para vocês, cara. Quando não tem atividade externa, o índice fica parado. Amanhã é feriado nos Estados Unidos, então amanhã você pode prever o que vai fazer sabendo dessa informação. E olha hoje, o índice andou, cara, do fundo de ontem até hoje, ó. Até o topo de hoje, 2.000, quase 2.300 pontos. Quase. A gente sabe aqui que em média 2.400 é uma boa oscilação. Compradores, maiores compradores de mini índice: JP Morgan, UBS, Morgan Stanley, Merrill Lynch. Todos eles têm a Ideal na frente da Merrill, tá? Mas todos eles, os 4 que eu acabei de falar, são estrangeiros. São bancos estrangeiros, corretoras estrangeiras. Então os maiores compradores de índice que empurraram o preço para cima hoje foi o quê? Capital externo. Olha como você, entendendo das coisas, vai ligando os pontos para deixar o seu operacional mais fluido. Tá bom? Então agora que vocês entenderam todo racional, todo operacional, o que nós fizemos hoje, o que nós projetamos para hoje, baseado no que nós projetamos, o que nós fizemos, tudo que eu falei no sábado aconteceu hoje e a gente fez exatamente hoje. Eu falei que eu ia comprar, se desse uma oportunidade de compra, que o nosso alvo era mais ou menos aqui. Eu expliquei por que eu não saí aqui, quis segurar um pouquinho e levei até onde? Até o próximo topo. Ó. Beleza? Então feito. Operações de hoje, ok. Então o que a gente vai fazer agora, Lucas? Nós vamos
projetar o cenário de operações para tomorrow, amanhã. Então o que a gente pode esperar do índice amanhã? Lembre-se, amanhã é feriado nos Estados Unidos. Mas vamos fazer o nosso dever de casa. Primeira coisa que a gente analisa aqui nesse canal é o nosso PDI, exclusividade desse canal, painel de indicadores. Nós analisamos 3 indicadores. Money Flow Index, muito pouco conhecido e excelente indicador. IFR, ou também conhecido como RSI, tá? É indicador de divergência. E perdi o estocástico lento. Voltando aqui, Money Flow Index, IFR, estocástico lento. Cara, esses 3 indicadores, eles são muito parecidos um do outro, tá? Eles são indicadores osciladores. Então, eles mostram, em média, a oscilação de um ativo pra gente. Sendo assim, cara, a gente analisa esses 3 indicadores em 3 principais ativos do mercado financeiro. Índice futuro, dólar futuro e juros futuro, tá? Esses 3 caras compõem, para mim, a tríade de ativos do mercado financeiro. Nesses 3 ativos, nós analisamos 4 períodos gráficos, também conhecido como time frames, que nos dizem 5 e 15 minutos, movimentações curtas, 60 e diário, movimentações longas, maiores. O mercado é frequência e o mercado é fractal. Tudo que acontece no macro, acontece no micro. Tudo que acontece num tempo maior, acontece num tempo menor. Então a gente olha 2 parâmetros, movimentações longas, movimentações curtas, e traz para a gente esse painel de indicadores que nos dão uma possível movimentação imediata e uma possível movimentação mais tendenciosa. Então isso aqui a gente analisa todos os dias. E esse painel de indicadores já nos previu muita movimentação. E vocês lembram que eu mostrei agora há pouco no Instagram? O que ele estava dizendo que ia acontecer hoje no índice? Compra. Mais uma vez o indicador. Não que ele está 100% certo. Não existe, tá? Já saiba de uma coisa. Não existe nada no mercado financeiro que é 100% exato. Até o próprio indicador um dia vai falar que está totalmente compra e o índice vai cair. Acontece, tá? Trabalho nosso, saber identificar isso e não ficar confiando somente sempre numa única informação. Porque o mercado, cara, tem dia que é tendência, tem dia que é lateral, tem dia que é volátil, tem dia que não é volátil. Então tudo isso conta. Se vocês verem hoje, foram poucas oportunidades de venda. Eu ia falar dos meus alunos. Teve aluno que comprou, teve aluno que não fez nada, teve aluno que tentou vender nesses picos. Tomou stop? Não, porque a gente tem um gerenciamento onde, cara, eu vendo, faço parcial, depois se o preço voltar me tira no 0 a 0. Dependendo do tanto que ele anda, se ele volta, também tira no 0 a 0. Aqui deu umas oportunidades de venda? Deu, mas cara, se você olha fluxo baseado em outras coisas, o preço não estava conseguindo cair. Ele não estava conseguindo cair forte. Rompendo média de 20, testando e continuando. Ele não estava. Em nenhum momento rompeu a 20, ó. Só depois, no final do dia aqui, ó. Mas em nenhum momento rompeu, confirmou e testou. Talvez aqui, ó. Mas aqui também era final do dia, né? Ó. Vamos falar, ser sincero. Depois que ele atingiu o topo aqui, ó. Ficou lateral, ó. Ficou 6 horas lateral, mais ou menos. Podemos dizer daqui, ó. 6 horas numa range de 250 pontos para cima, 200 pontos para baixo. Tá? Voltando aqui para o nosso painel de indicadores. Sempre que ele está mais próximo ao 100, eu tenho uma visão que caso ele vá cair, possa cair ou for cair, ele pode cair bastante. Por quê? Se eu estou próximo ao 100, até o 0 tem chão para andar. E ao inverso também, se eu estou aqui próximo ao 0, se eu for subir, caso eu vá subir, eu tenho bastante espaço para subir. Porque eu oscilo do 0 ao 100, eu estou próximo ao 0, até o 100 tem chão pra caramba para subir. Então é isso que a gente analisa aqui nos painéis de indicadores, tá? E sempre que está próximo ao 100 é venda, próximo ao 0 é compra, beleza? Neste momento a gente tem o índice neutro, um pouquinho mais vendedor, mas ainda assim neutro, tá? Espera aí que desligou minhas telas de cima. Dólar, venda, venda, neutro, neutro, neutro. Dólar, neutro. Juros, compra, 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 compra. Cara, o juros está caindo numa força assim, ó, descomunal.
Ibov, neutro, 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 neutro. O que quer dizer neutro? Quer dizer que ele está num momento de oscilação baseado no histórico, que ele pode tanto ir para cima quanto pode ir para baixo. A probabilidade de ir para cima e para baixo é praticamente a mesma. Só olhando o painel de indicadores a gente vai olhar mais coisa ainda, tá? Small caps, neutro também. Compra aqui, neutro, neutro no final. E FNC tá vendedor, ó. E só tem que olhar o EWZ aqui no final. EWZ tá bem neutro também. Os outros eu não atualizei, tá? Eu só atualizei esses aqui mesmo. Só atualizo todo sábado. Todos os dias, diariamente, a gente atualiza esses 5 aqui, tá? Índice, dólar, juros. E depois o Ibov e o EWZ que corroboram, que compõem o time índice. Cara, a gente tem um sentimento bem neutro, para falar a verdade, né? Nos indicadores. Então vamos deixar os indicadores de lado e vamos olhar aqui a próxima informação que a gente precisa olhar é regiões mais negociadas. Quem nos dá as regiões mais negociadas é o volume profile, um dos melhores indicadores do mercado financeiro. O que o volume profile ele nos dá? Quais são as regiões mais negociadas? Quais são as regiões que mais tem dinheiro investido nelas? O mercado financeiro é o quê? Dinheiro. Nós estamos no mercado financeiro para duas coisas: lucro e não prejuízo. O que é não prejuízo? Proteção. Quero perder pouco ou fazer uma proteção, fazer um hedge, enfim. Mas o mais importante é fazer dinheiro. Eu estou aqui para ganhar dinheiro, você está aqui para lucrar, o estrangeiro está aqui para ganhar dinheiro e os institucionais também estão aqui para capitalizar, fazer grana, money, bufunfa, colocar dinheiro no bolso. Então, se eu tenho aqui, visualmente falando, regiões onde tem um acúmulo de dinheiro grande, cara, eu sei que é uma região importante. Sabe por quê? Você quer perder dinheiro? Não quer. Então, quem montou uma posição aqui bilionária, você acha que ele quer perder bilhões? Não quer. Então, a partir do momento que eu sei que uma região onde tem muitos bilhões é uma região importante, eu sei que, duas coisas. Quando o preço sai dela, o preço tende a andar. Por quê? Preço parado dá dinheiro? Não. Se eu compro no 120 mil bola e o preço não anda, eu consigo executar lucro, fazer lucro? Não. Você consegue? Não, ninguém consegue se o preço ficar parado. À medida que você monta uma posição, o que você tem que fazer é expulsar o preço da sua posição para ele andar, para depois você realizar o seu lucro. Então, quando o preço está dentro de uma região bilionária, ele vai sair dessa região para realizar o lucro em uma outra região. A partir do momento que ele está indo realizar o seu lucro, aonde ele pode parar? Em outra região bilionária. Beleza? Que é a nossa região mais negociada através do volume profile. Então, o volume profile é outra informação que a gente precisa analisar. Qual informação eu analiso? Qual é a região mais negociada próxima ao preço? Só que agora vai bagunçar. A gente voltou numa range, que é uma range que tinha volumes lá atrás. O Profit da Nelogica, ele traz para a gente o volume profile do índice, mini índice, os últimos 8 dias. Só para título de conhecimento. Do dólar, ele traz 30. Não sei por que essa desvantagem para o índice. No índice são 8, no dólar são 30. Gostaria muito de ver pelo menos 10 dias aqui de volume profile. Mas você vai ver aqui verticalmente os últimos 8 dias e na lateral minha aqui, tá? Você vê o acumulado, esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó, é o acumulado do volume profile, tá? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de marcar essas regiões aqui, ó, do acumulado da semana. A gente faz isso no sábado. Nós marcamos o acumulado, as regiões importantes da semana, ó. A gente vai marcando. Tá tudo marcadinho, ó. Esse aqui representa esse, tá? Só que agora a gente voltou numa região que a gente já perdeu dados. Visualmente a gente não tem essas informações, mas a gente tem as regiões aqui, ó. Essas duas laranjas e essa vermelha compõem essa região que a gente perdeu dados. Eu entrei nessa região. Se eu venho aqui agora, copio essa região mais negociada aqui de cima para jogar aqui, ó, nessa região do dia, que o dia ficou aqui parado aqui em cima. Fez um pouquinho lá embaixo, depois foi lá para cima. Essa é a região mais negociada do dia de hoje. Mas se eu venho e marco essa região, olha o tanto de região próxima que eu vou ter.
virou bagunça. Eu não gosto de regiões assim, ó. Eu gosto assim, ó. Vamos dizer que, cara, essa aqui fosse uma região, essa aqui outra região, porque você tem espaço para andar. Quando você começa a ter muitas regiões próximas uma da outra, não fica legal. Eu não gosto assim, tá? Eu prefiro ir apagando algumas e refazendo as regiões. Como eu tô sem informação, eu vou deixar essa aqui, vou refiná-la aqui, ó. Vou deixar ela um pouquinho maior. Ela ainda não é a região mais importante da semana. A região mais importante da semana é essa vermelha. Não, cara, não posso apagar. Eu poderia apagar essa aqui, ó. Pelo menos para ter um espaço, ó. Só que essa aqui é maior que essa, ó. Entendeu? Então não posso apagar. Vou ter que deixar essa bagunça aí. Amanhã eu vejo o que eu faço. Tá? Beleza, deixa aí. Baseado nisso, o que eu tenho que fazer? Cara, eu sei que regiões mais negociadas são regiões importantes. Então eu posso ver o preço trabalhando saindo delas, né? Então a gente tem 3 possibilidades amanhã. Se abrir com gap de alta, se abrir com gap de baixa e se abrir no preço. Como nossos indicadores estão neutros, é mais difícil ele abrir estourado. O que é abrir estourado? Vamos supor, os indicadores estão dizendo venda e ele abre para cima. Então a probabilidade da gente vender é grande, porque os indicadores já estão estourados, ele abre para cima e se ele defender uma região importante ainda, vixe, de graça a venda. Só que, como os indicadores estão neutros e a gente tem muitas regiões líquidas uma próxima da outra, a gente fica com pouca referência para trabalhar. O que eu gostaria de ver? Aí, para quem que eu vou ter que recorrer amanhã? VSA e confluências de ativos. O que é isso? Eu espero que o índice faça movimentos contrários ao dólar e aos juros. E espero também que o cenário macroeconômico me diga aonde o índice pode ir. O que é o cenário macroeconômico? Índices futuros globais, índices futuros americanos, ADRs, commodities como petróleo e minério de ferro. E o DXY e o futuro de real. É isso que eu espero para poder ter uma direção. Graficamente falando, por regiões mais negociadas e por possíveis movimentações de ondas de Elliott, a gente não tem tanta referência. Normal, tá? A gente está aqui há 140 dias e você acha que 140 dias a gente acertou perfeito todos os movimentos? Claro que não, né? Senão nós já estaríamos bilionários e ainda não estamos. Podemos chegar lá, mas ainda não. Cara, a gente tinha uma possível movimentação do Ibov. Deixa as regiões mais negociadas de lado. Vamos olhar aqui os titãs do mercado financeiro, que é Dow, Elliott, Fibo e Wyckoff. Se você não conhece algum desses nomes que eu falei, sinta-se. Cara, eu ia falar uma palavra que algumas pessoas não iam gostar. Mas sinta-se um cara de sorte. Porque agora você pode conhecer. Eu gravei uma série chama Titãs do Mercado Financeiro aqui nesse canal. É só você ir lá na lupinha e pesquisar. Titãs do Mercado Financeiro. Dentro do canal, né? Você vai lá na lupa do canal e pesquisa. Então tem um episódio sobre cada um desses caras. Quem são eles, o que eles fizeram, qual a contribuição que eles trouxeram para o mercado, como que usa a técnica deles. É bem legal. Então se você não conhece o Elliott, o Dow, o Wyckoff e o Fibonacci, você precisa assistir essa série, tá? Então, baseado em Elliott e Dow, cara, a gente tem uma movimentação, né, que a gente está analisando ela há bastante tempo, que a gente estava fazendo uma possível onda 4 para fazer uma possível onda 5, beleza? Isso era uma das possibilidades que nós tínhamos. Nós também tínhamos uma possibilidade de já ter feito uma movimentação aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, fazendo um A, B, C. Tinha essa possibilidade, tá? Porque não invadiu o topo e fundo, blá, tá dentro da regra. Porém, tá muito mais claro que possa ser essa aqui, ó. Opa, perdoe-me. Essa 3, que tende a ser a onda mais forte, maior, né? Foi uma 3 estendida. E agora a gente tá fazendo uma onda 4. Lembra que eu tinha feito para vocês aqui, ó? Uma bandeirinha, ó, essa bandeirinha aqui, ó, que ele poderia fazer o quê? Romper, testar e ir embora, né? Se a gente olhar o micro, a gente está olhando o macro. Se a gente olhar o micro, ele está saindo para fazer a onda 5, ó, ele vai fazer ela dentro da regrinha. Ele não vai,
esticar um candle aqui eterno. Não. Ele vai fazer impulsão, retração, impulsão, retração, impulsão, retração, impulsão, retração, ABC, impulsiona, retrai, impulsiona, retrai, impulsiona, retrai, ABC, impulsiona, retrai. E assim ele vai embora, entendeu? Ele pode estar fazendo a onda 5? Pode, mas também entenda que a partir do momento que a gente tem uma onda muito impulsiva, 3, essa 4, ó, ainda pode estar sendo feita, ó. Eu ainda posso estar num canal de baixa. Fazendo o quê? Ó, impulsão A, B, C, D, e aí estoura ao contrário da E. Quem fala isso é Elliott, não sou eu, tá? Só estou replicando o que Elliott nos ensinou. Dentro da onda 4, pode ter um A, B, C, D, E, e ele tende a estourar contrário à onda E. Então, fugiu um pouquinho do canal? Fugiu. Pode estourar direto? Pode. Mas ele também pode vir testar de novo o fundo dessa bandeira, para depois ele romper, testar e continuar. Tá bom? Então anotem que isso pode acontecer. Vai ficar gravadinho aqui, se acontecer a gente resgata esse material. Então, sabendo disso, que ele pode estar ainda dentro do canalzinho da onda 4 ou pode estar rompendo a onda 4 para fazer a onda 5. Sabendo disso, a gente se prepara. Por isso que a gente tem um monte de informação, por isso que a gente tem como fala? Um cenário para amanhã sem muita referência gráfica, porque a gente está dentro de duas possibilidades e a gente está dentro de um monte de regiões mais negociadas, tá? Qual é a região mais importante para a gente? É essa vermelha, tá? Essa vermelha é a região mais importante. Qual é a segunda região mais importante? São as laranjas. Eu vou deixar sempre uma vermelha e duas laranjas, só para a gente ter essa noção, tá? As laranjas são as mais negociadas. Eu acho que essa aqui ficou mais importante, ó, do que essa, né? Mas eu vou deixar aqui, ó, essa laranjona lá embaixo. Beleza? A gente tem duas laranjas, uma vermelha e o resto branca. Mas amanhã, dependendo amanhã ou quarta, a gente refaz todas. Então, a gente tem 3 possibilidades para amanhã, terça-feira, dia 4 de julho. Quais são elas? A gente tem uma possibilidade de abrir com gap de alta, gap de baixa e no preço. A gente acabou de romper um topinho, né? Mas assim, rompeu, mas ainda tá lá, né? Não rompeu, conformou e foi porque baixou o volume por causa do feriado e bababá, que eu falei para vocês. Então, cara, a gente pode trabalhar acima dessa região mais negociada? Pode. Lembrando, tem que fazer todas as confluências que a gente faz para corroborar aqui uma compra. Se abrir aqui. Se abrir aqui, depende como vai trabalhar via C. Se abrir na VWAP, ou na 200, ou na VWAP, a gente tem que olhar via C. Confluência de ativos, confluência macroeconômica e tudo que eu já expliquei para vocês várias vezes neste vídeo e vídeos anteriores. Eu não tenho referência, eu não consigo hoje, no cenário de hoje, eu não consigo falar para vocês assim, eu estou mais confortável para compra ou para venda. Nesse momento eu estou neutro, tá? Porque ele pode estar querendo fazer a quinta onda e aí vão puxar forte, como puxaram hoje, né, para romper, e vai ser só compra. Ou pode estar ali fazendo um falso rompimento para vir buscar o fundo da onda 4. Então a gente pode testar fundo ainda, né? Esse ou o próximo fundo ainda. Esse aqui, ó. Então a gente pode testar aqui, pode testar aqui. Ou pode romper. Se o que vai acontecer, só vou saber amanhã quando soltar o play, tá? E eu só vou saber amanhã como vai estar a volatilidade. Por quê? Feriado nos Estados Unidos tende a ter o quê? Pouca volatilidade, baixo volume de negócios. Provavelmente deve ficar muito próximo do preço. Não sei se ele vai correr
né? Mas ó, próximo fundo, 1.200 pontos. Se por um acaso der venda, a gente consegue buscar o fundinho. Próximo topo. Próximo topo do índice baseado aqui na zona líquida, 1.000 pontos. Então acredito que a gente possa ir 1.000 pontos para cima ou 1.000 pontos para baixo. Não acredito que vá passar disso. Ou pode ficar naquele dia lateral, identificou que está dentro de uma range lateral, você pode operar os extremos da range. Mas lembre-se que isso é um pouco mais, não é novato. Se você é novato é um pouco mais difícil. Você tem que ter o sentimento de mercado, tá? Então é isso, cara. Hoje está um dia mais ruim de leitura, tá? Um dia mais bem neutro. Preciso esperar amanhã como vai abrir o sentimento de mercado global e amanhã como vai abrir o play, como que vai dar play no negócio e para onde estão as forças, quem está defendendo o quê, quem está escorando, quem está comprando, quem está vendendo. Aí sim eu consigo ter uma leitura mais certeira, beleza? Então para hoje acredito que finalizamos, galera. De coração, agradeço a todos que ficaram comigo aqui até o final e nos vemos no vídeo de amanhã à noite no YouTube e logo cedinho no Instagram. Combinado? Se você quer ver a operação de hoje, eu não falei aqui, me esqueci. Falei sim, pô, foi uma operação comprada no 320 e saí no 320. Foi 1.000 pontos em linha reta com 25 contratos. Aí você quer saber quanto deu de financeiro? Cara, adapta para sua realidade. 1.000 pontos com um contrato dá R$200. Com 10 dá 2.000. Com 100 dá 20.000. E assim consecutivamente, tá? Eu sempre vou falar para vocês prestarem atenção o quê? Na pontuação. Porque é a pontuação que vai fazer você evoluir o seu financeiro com tranquilidade. É diferente quando você opera um contrato vai para 2, é diferente quando você faz R$100 vai para 200, ou faz 1.000 vai para 2, é o dobro. Mas quando você opera 1.000 pontos, não importa se é com 1, com 2, com 3, com 10. A operação é para pegar 1.000 pontos, a operação é para pontos. E o financeiro é consequência disso. Você consegue transformar, evoluir o seu capital mentalmente melhor, quando você sempre foca na pontuação. E é isso que eu passo para vocês todo dia. Sempre eu vou passar a pontuação que eu faço no dia, a pontuação acumulada da semana e a pontuação acumulada do mês. Beleza? Novamente, meu muito obrigado. Nos vemos no vídeo de amanhã. Valeu!